everyone! Eu sou a teacher Daniele Costa. Welcome to my YouTube channel. Bem-vindos ao meu canal no YouTube. E aí, estão prontos para aprender? Vamos lá? Hoje o assunto é Present Continuous. Se você ainda não conhece esse assunto, fica ligado até o final porque é muito interessante e muito importante. Eu vou dar dicas que você com certeza ainda não conhecia. Então, fica até o final. Então vamos a ele, present continuous. Como usar present continuous, também chamado de present progressive, é usado para descrever ações que estão acontecendo no momento da fala. Ou também, pessoal, é muito utilizado o present continuous para falar sobre ações futuras planejadas. Esse não é o tópico dessa aula. No futuro, eu falo sobre mais esta abordagem do present continuous. Affirmative sentence, sentenças afirmativas. Para descrever uma ação que está acontecendo exatamente agora, usamos a seguinte estrutura. Observe bem. Primeiro elemento da nossa frase é o sujeito, she. Neste exemplo, você está vendo aqui, she. Logo, o verbo to be is. Então, esse é o verbo to be que usamos com o sujeito she. E na sequência tem o verbo principal com ing. Então, o nosso verbo principal aqui é reading. O restante dessa frase é só um complemento que você pode mudar de acordo com a frase que você fizer. She is reading a book right now. Segundo exemplo, o sujeito é they. Verbo to be are. E o verbo principal playing com ing. They are playing soccer in the park. Vamos agora a negative sentences, sentenças negativas. Para fazer uma sentença negativa, acrescente not após o verbo to be. Veja a estrutura. Primeiro elemento continua sendo o sujeito. Segundo, continua o verbo to be. Depois dele veio agora not. Isso. Então, neste caso, she is not. E na sequência, o verbo principal com ing também. O restante também é o complemento. Nesta forma negativa, nós podemos usar a contração. Is not pode virar então isn't. She isn't reading a book right now. Segundo exemplo, agora com they are not. Na contração, aren't. They aren't playing soccer in the park. Mais uma forma agora, interrogative sentences. Sentenças interrogativas. Para fazer uma sentença interrogativa, inverta a posição do verbo to be e do sujeito. Veja agora como fica a estrutura. O primeiro elemento agora passa a ser o verbo to be. Logo depois, sujeito. E na sequência, o verbo principal com ing. Is she reading a book right now? Segundo exemplo, are they playing soccer in the park? Muito bem. Aqui você vai ver uma tabela onde todos os sujeitos, todos os verbos to be estão aqui, organizados, um na sequência do outro. Eu coloquei o verbo walk, mas você pode colocar o verbo que você preferir para fazer aí os exemplos. Então, faça bastante exemplos, ok? Take note, anote essas formas que eu coloquei aqui, mas faça exemplos com outros verbos. É super importante você fazer os seus próprios exemplos. Mas atenção, quero dar uma atenção aqui no finalzinho da página. Ao usar double H questions para fazer perguntas, a posição da double H question é antes do verbo to be. Então, se aparecer, ela vem antes do verbo to be, como aqui nesse exemplo. Where is he living? Muito bem. Agora, vamos a uma dica importante. Essa dica é super importante e ela é a respeito de quem? Do verbo. Ao formar o verbo com ing no present continuous, há algumas regras de ortografia importantes que você deve seguir. Então, aqui estão as principais. Verbos que terminam em uma consoante precedida de uma vogal curta, aquela regrinha do CVC, nós dobramos a última consoante antes de adicionar o ing. Então, por exemplo, o verbo run, ele acaba CVC, consonant, vowel, consonant. Dobramos o N, veja aqui. O verbo, então, passa a ser running, com dois N's, e acrescentamos, claro, o ing. Sit, sitting, begin, beginning. Mais uma dica, verbos que terminam em E mudo. Então, quando o verbo acabar, por exemplo, make, acaba com E, a gente adiciona ing.
Write, writing. Come, coming. A exceção é aos verbos que terminam com double E, dois Es. Então a gente mantém esses dois Es aí e acrescenta o ing, como o verbo see, sim, agree, agreeing. Tudo bem, mais uma dica. Verbos que terminam com IE. Então a regra é a seguinte: você muda esse IE para Y antes de adicionar o ING. Veja os exemplos: lie, lying, die, dying, tie, tying. Anotou tudo? Se você não anotou, não tem problema, você pode voltar, ouvir tudo novamente, assistir de novo e anotar, claro, é muito importante. Curtiu? Siga o meu Instagram, @teacherdanielec. Escute também meu podcast, isso aí. Aprenda inglês com Teacher Daniele Costa. E se inscreva no meu canal do YouTube, Aprenda Inglês com Teacher Daniele Costa. Muito obrigada por ficarem até o final. Bye, bye!